Olá, patriotas do Brasil 200. Aqui Denis Salvo apresentando mais um bate-papo Brasil 200. Hoje com um convidado ilustre aqui, Josias Teófilo. Tudo bem, Josias? Tudo ótimo. Tudo jóia. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite de vir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Assuntos polêmicos? Não. Vamos. Tem que ter alguma coisa, né? Josias, eu queria que você começasse falando pro pessoal tua origem, como que você veio parar aqui, cineasta. Queria que você desse uma visão geral aí da tua caminhada aí até hoje, da tua jornada. Bom, eu fiz jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, né? Tá. E já no projeto de conclusão de curso, eu fiz um curso chamado Quarteto Simbólico, sobre um arquiteto chamado Delfim Amorim, que fez um modernismo tradicionalista, né? Tá. Que é interessante. E eu comecei com isso, e esse filme já foi exibido em festivais e tal. E depois eu fui estudar a obra do Tarkovsky, lancei meu livro, O Cinema Sonhado, que é sobre o meu avô, né? Meu avô era cineasta na década de 60 no Então Recife. você já tem aí o histórico familiar já. Pois é, o histórico familiar, inclusive de outras gerações, né? Inclusive no jornalismo. Eu estava revendo hoje um comentário do jornal O Liberal Pernambucano, que é um jornal de esquerda daquela época, atacando meu sexto avô, que era o senhor Manuel Figueiredo de Faria, dono do Diário de Pernambuco, que era um jornal conservador. Então, Saiu hoje isso? Não, eu tava revendo, eu tava revendo que eu postei no Facebook há 5 anos atrás. Ah, entendi. Aí eu apareceu nas lembranças do Facebook e foi em 14 de junho de 1855. Nossa, faz um tempinho já. Exatamente. Meu sexto avô recebeu Dom Pedro II quando ele esteve no Recife. Aham. E, inclusive, quando eu recebi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança lá no Recife, aí eu falei pra ele, olha, meu sexto avô recebeu seu, não sei se é quinto avô. Engraçado. Pois bem, mas eu já tinha isso, meu bisavô, Orlando Teófilo, ele veio pro Brasil com um circo. Imagina, aí ele foi um comerciante muito bem sucedido no Recife. Ele morava na praça onde Clarice Lispector também morou, né, no Recife. E meu avô foi criado ali, que é a Praça Marcial Pinheiro, né? E ele chegou a ter um cinema, que era o Cinema Olímpia, que tinha quase 1000 lugares lá no Recife. Ele ficava no bairro do Arruda, no Recife, na Avenida Beberibe. Então meu avô projetou o cinema e fazia programação. Então passaram lá Os Pássaros de Hitchcock, Os 10 Mandamentos com Charlton Heston, vários grandes filmes lá no cinema do meu avô. Então meu avô também foi cineasta, foi chefe do departamento de filmagem da TV Jornal do Comércio. Ele fazia o Repórter Esso lá, ele era o chefe de filmagem do Repórter Esso. Pô, o Repórter Esso é famoso, né? Pois é, que o Repórter Esso, ele não era nacional, ele era local, né? Tá. O Brasil naquela época era muito mais local, né? As pessoas viviam mais na sua cidade, no seu estado, né? Sim. O intercâmbio entre... e esse foi um dos projetos dos militares, inclusive com o Jornal Nacional. Foi o primeiro jornal nacional, por isso que é o nome, né? Então ele substituiu o Repórter Esso nesse sentido. José, essa época do cinema que você falou, que ano que é isso? Década de 60, final dos anos 60. Cara, que louco isso, né? Porque não era tão comum, né? Era um negócio bem... específico pra época, assim, meu de ter, avô. não era tão fácil, né? Eu tenho filmagem do casamento do meu avô em 16mm, eu herdei isso. Nossa, que demais. É uma coisa bem bonita, minha avó era lindíssima, é uma coisa linda, feita por Pedrosa, um cinegrafista lá de Pernambuco. Então é isso, tá no sangue. Podemos dizer que nós estamos no cinema desde a década de 50. Pô, é verdade. Pô, legal. Tem que manter essa tradição, né? Manter a tradição. Tem que manter isso aí. Tem que manter... Tem que manter tudo isso aí. Ô Josias, vamos falar um pouquinho, vamos já entrar um pouquinho aí no atual, né? Que você falou que começou ali na faculdade já fazendo um curta. Exatamente. Eu queria que você já desse uma pincelada aí da tua relação com o Olavo. Ah, sim. Tá. Bom, eu fui fazer, depois de lançar o livro Cinema Sonhado, eu tive a ideia de fazer um filme sobre o Olavo, né? Que eu tinha entrevistado Wagner Carelli, que é um sujeito que
teve a oportunidade de entrevistar o Olavo muitas vezes, fez algumas das mais importantes entrevistas com o Olavo e chamou ele para a revista Bravo, para colaborar na revista Bravo, que foi um momento áureo do jornalismo cultural brasileiro. Foi o melhor momento, foi a melhor revista de cultura da história do Brasil. E ele, quando eu tive essa ideia, eu falei para Wagner Carelli, né? Eu disse, Wagner, eu quero fazer um filme sobre o Olavo. E ele disse, deixa que eu falo com ele, eu mando e-mail. Isso foi em que ano? Foi final de 2014. 14, tá. E aí, em 2015, a gente foi lá para Virgínia e foi uma coisa incrível. O Olavo pegou uma arma, a gente chegou lá de noite, de madrugada. O Olavo pegou uma arma assim, entregou na mão de Matheus Basso, pode ficar aí. E com a primeira bala vazia e as outras 4, assim, pra dizer, qualquer coisa você dá um tiro, não vai sair nada, dá o segundo. Tem umas gangues aí que chegam e dizem, gangue aqui na Virgínia, Olavo, que é isso? Rapaz. Uma história. E o Olavo era uma figura interessantíssima, né? A gente conversou um bocado e eu tive a oportunidade de fazer todas as perguntas que eu quis pro Olavo. Ele era uma pessoa extremamente aberta. E não tinha restrição, assim, de não vamos falar sobre isso, aquilo. Tudo. Mandava o pau, né? O Olavo falava de tudo. Você vê pelas filmagens ali que o pessoal fez, até dos cursos e tudo mais, ele é bem aberto mesmo, ele não tá nem aí, ele fala escancarado, né? É uma coisa incrível, uma pessoa extremamente aberta. Foi um grande aprendizado conviver com o Olavo. E foi um momento que eu cheguei para ele e perguntei, porque na época eu ainda tinha a ideia de fazer um doutorado em filosofia e dar aula, né? Uhum. Para ter um sustento mais convencional. Eu pensei, me sustentar com cinema, isso deve ser complicado, etc. Aí eu perguntei, Olavo, você acha que eu devo fazer um doutorado em filosofia para chegar a ter um sustento material, dando aula, etc. Aí ele disse, não faça isso não, acredite na sua capacidade de criar iniciativas. Pô, que legal, hein? E observe que eu já estou há 7 anos, isso faz 7 anos, foi 2015, e continuo vivendo em cinema. E Olavo conseguiu, de fato, abrir um caminho para mim só com essa dica. E foi uma coisa importantíssima na minha vida. Então, eu acreditei no projeto sobre ele, que foi um sucesso estrondoso, tanto no aspecto financeiro, no aspecto da repercussão crítica, da distribuição, etc. E continuo fazendo até agora. E Olavo é uma inspiração, inclusive, nesse aspecto, no aspecto artístico, porque ele entendia muito de arte. Olha, Olavo, ele via um filme por dia. Então, na hora que ele ia jantar, ele sentava e via um filme, estava lá comendo e ia vendo e assistindo um filme. Inclusive filme ruim. Ele dizia, filme ruim também é legal de ver. Filme de Kung Fu. Você acaba tendo algo com que comparar também, né? E outra, você só sabe se é ruim mesmo se você não vai gostar se você assistir, né? E ele adorava esses programas que tem da família no Alasca que constrói a própria casa. Porra, isso é... Constrói a própria casa e faz a própria comida e caça pra comer. Ele adorava esses programas. Porra, isso é legal mesmo, né? Mas você acaba vendo outras realidades, né? Que você não tem nem ideia, às vezes, que existem, né? Tem muito valor antropológico, né? Uhum. E então é isso. O Olavo foi muito importante pra mim e o filme foi polêmico, foi uma coisa... Eu acho que até hoje foi o filme mais polêmico da história do cinema brasileiro. Né? E continua sendo polêmico até hoje. Quando o Olavo faleceu, eu liguei pro Cine Belas Artes e propus deles recolocarem o filme em cartaz. Né? Uhum. Então, inclusive, na verdade, eu mandei uma mensagem na madrugada que o Olavo morreu. E eles aceitaram. O filme entrou em cartaz e boicotaram o cinema. Depois da morte de Olavo, ainda boicotaram o cinema por exibir o filme. Então, é uma coisa assim, olha, é impressionante a capacidade que essas pessoas têm de tentar fingir que esse filme não existe, né? Pois é, mas isso é uma característica muito forte da esquerda, né? Eles querem te anular, eles não querem nem que o pessoal veja um outro lado, né? Exatamente. Óbvio, né? Porque se vê, sai fora rapidinho da esquerda, né? Então, tipo, não mostra pra não ter a gente não ter problema, né? Não, e é engraçado que o que está acontecendo agora é o seguinte. Eles estão fingindo que a Lava Jato não existe, né? Que a Lava Jato não existiu, que os escândalos de corrupção que a Lava Jato revelou não existiram, né? Que Lula é inocente,
que Olavo de Carvalho não existiu. Olha, quando Olavo morreu, teve um sujeito, um ex-aluno ressentido, que escreveu o seguinte sobre Olavo. Ele disse: eu fui aluno, eu vi as aulas e depois de muito tempo eu descobri que não havia nada ali. Aí eu digo, não havia nada ali. As 585 aulas de Olavo não tem nada ali. Os 585 livros que foram publicados pela Vida Editorial, que originalmente foi criada para ser a editora dos cursos do Olavo, também não existe. Meu filme não existe. A gente não está aqui. Entendeu? É isso que eles querem passar, né? Na verdade, exatamente. É isso que eles querem que aconteça, né? Reescrever a história, né? Então é uma coisa impressionante. E o que Olavo diz, curiosamente, o que Olavo diz no final do Jardim das Aflições é: aquilo que aconteceu não desacontece. Aquilo que aconteceu mesmo por uma fração de segundo, ele não volta para a esfera do não ser. Então é por isso que os antepassados, eles vivem e agem na nossa vida. Porque a existência deles repercute na eternidade, repercute na nossa vida. E é por isso que o Olavo tem tanta influência mesmo depois de morto, né? Então, na verdade, eu não consigo nem conceber que ele morreu. Para mim, ele está lá. E isso é a mesma coisa que ele dizia dos antepassados dele. Eu sinto a presença deles. Então, isso é muito importante. A existência dos antepassados é a coisa mais importante que a gente pode pensar na nossa vida, porque elas influenciam na nossa vida. E isso tanto no sentido nacional. Os antepassados, nossos antepassados no Brasil, as pessoas que construíram esse país, essas pessoas são as pessoas mais importantes que a gente deve pensar hoje em dia, né? Sim. Tem uma frase de Weber que é: os mortos mandam nos vivos. Inclusive, quando eu vou num lugar, eu tento ir também no cemitério. Quando eu fui no Rio de Janeiro, eu fui no cemitério São Cristóvão. Não é São Cristóvão, desculpa. Mas eu fui no cemitério porque eu pensava, fui visitar principalmente o túmulo de Heitor Villa-Lobos, né? Porque eu pensava o seguinte: olha, essas pessoas são mais importantes para nós do que muitas das que estão vivas. Por quê? Porque os antepassados, eles moldaram o mundo que a gente vive hoje, nossa consciência, nossa vida, não é? Nosso horizonte. Então, e principalmente no âmbito cultural. A cultura, ela não existe por si só, ela existe por acúmulo. Existe um documentário chamado Trilogia Imagens do Inconsciente, de Leon Hirschman, que é um documentário muito interessante a partir da psiquiatra Nise da Silveira, que introduziu o pensamento junguiano no Brasil. E ele cita o seguinte: ele fala de uma catedral, da Catedral de Colônia, que existe na Alemanha, né? Já fui lá, muito bonito. Ah, maravilha. Pois é, então você consegue visualizar perfeitamente isso que eu vou dizer. Embaixo dela tem afrescos romanos, né? Lá no interior. Então, isso mostra como se estrutura tanto a psique humana como a própria arqueologia da mentalidade humana, que é por acúmulo. Então, abaixo da catedral tem lá toda aqueles pressupostos, aquelas coisas anteriores que estão ali. Então, se você vê, por exemplo, você chega numa cidade muito antiga, qual é a característica? Os prédios mais velhos, eles são tão velhos que eles estão abaixo do nível da cidade atual. Então, por quê? Porque as coisas vão se acumulando mesmo, assim, a terra vai se acumulando, vai se acumulando. Então, por isso que o Rio, em Roma, né, ele está abaixo do nível da cidade. A mesma coisa em Paris e em Londres também. Então, a vida humana, ela se faz por acúmulo, né? E é preciso escavar isso tudo para poder entender como a gente pensa hoje, para entender a nossa sociedade hoje, para entender o nosso país. São coisas muito antigas, são coisas com dezenas de milhares de anos. Essa é a base, né? É a base de tudo. Pois é, e é por isso que essa mentalidade revolucionária, essa ideia da esquerda, né, de fazer tábua rasa do passado, de colocar todo mundo como opressor. Desconstruir essa base toda, né? Essa é a ideia deles. De colocar a opressão do homem branco que veio ao Brasil. Na verdade, se você for ver, a história do Brasil é muito mais complexa do que isso. Eles dizem até que a miscigenação é estupro. Né? Quem tem falado muito sobre isso é Antônio Risério, que é um cara de esquerda, mas que tem a consciência da história, que estudou a história do Brasil verdadeiramente. Né? Uhum. Aprendemos muita coisa errada na escola já, né? Sem saber. Hoje, com muito mais informações que a gente tem,
Dá pra gente descobrir isso e ver que isso aconteceu muito, né? Exatamente. Tem uma coisa, tem uma palavra que eles usam, que inclusive é decolonial. Primeiro, que isso está errado, é um anglicismo, é descolonial, né? Que eles chamam de decolonial, vem do inglês, né? Como todo o pensamento deles, eles importaram o pensamento racial americano. Observe, os Estados Unidos, até décadas atrás, tinha estados que proibiam o casamento interracial. Isso nunca foi, isso sempre foi impensável no Brasil. Por quê? Porque a história brasileira, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E os portugueses, durante muito tempo, eles foram dominados pelos mouros. Então, Lisboa, eu estou lendo hoje, estava lendo ontem no livro do Antônio Rizério, A Cidade Brasileira, que ele mostra como a estrutura da cidade de Lisboa é uma estrutura muçulmana, de uma cidade medieval muçulmana, que é feita em círculos, com 2 centros, não é um centro como uma cidade medieval propriamente portuguesa ou europeia. Então, os mouros, eles dominaram boa parte de Portugal e da Espanha. Então imagine, durante muito tempo, durante séculos, o homem branco esteve submetido ao homem negro. Então era impossível pensar, como o inglês, que o branco é superior ao negro. Observe, a Inglaterra é um país que nunca foi ocupado por outro país. A Inglaterra, nem os nazistas conseguiram bombardear no máximo, mas não conseguiram invadir. Então, eles tiveram uma ideia da própria superioridade e confundiram isso com a raça. Isso é um erro muito grande, mas eles pensavam assim, hoje estão com crise de identidade, né? A Europa inteira está com crise de identidade. Mas isso no Brasil é impensável, isso para um português é impensável. Então o português, ele sempre teve essa ideia e ele se miscigenou com o árabe e ele tem até hoje, tem muita característica dos mouros na arquitetura portuguesa e inclusive na arquitetura brasileira, os pátios internos, os azulejos, uma fonte no centro do pátio interno, isso tudo é de influência moura. E esses prédios estão até hoje no Recife, esses prédios de influência moura. Olha, eu estava em Paris e eu andei pelos bairros árabes, né? Que é o pessoal mais muçulmano, e é a cara do povo nordestino. É um negócio impressionante, sendo que o povo nordestino é cristão e eles são islâmicos, mas a cor, o aspecto é muito parecido. E se você for ver até a cidade, se você vê as cidades nordestinas, os centros da cidade, os mercados, parece um mercado árabe. Então, a cultura é feita a partir disso, a cultura é mistura, entendeu? Sim, com certeza. É uma coisa muito artificial você pensar que cultura é feita por raças que se oprimem apenas compreende. É porque é o seguinte, o pensamento marxista, o que é o pensamento marxista? É a ideia é um pensamento binário do burguês que oprime o proletário. Parece que eles não têm meio termo, né? É sempre um contra o outro e não tem nada no meio, né? E o que é uma coisa parecida também com os nazistas, que os nazistas fizeram, né? Os nazistas fizeram uma compreensão de raça disso, que era o judeu está aqui oprimindo nós, os arianos. O que é que nós precisamos para nos desenvolver? Nós precisamos eliminar isso. Então, nós sabemos as consequências disso tudo. E aconteceu coisa semelhante no comunismo, né? Eles mataram tanto quanto os nazistas e muitos estão até hoje lá no poder. Né? É como se imagine se os nazistas não tivessem perdido e seus filhos e os filhos dos nazistas tivessem perpetuado no poder. É isso que acontece em vários países do mundo até hoje, né? Como Cuba, por exemplo. Sim. Então, e eles mataram tanto quanto os nazistas e perseguiram os judeus também e fizeram campos de concentração também. Então, agora o pensamento identitário é uma mistura disso, a partir dessa base marxista, só que transferida para a ideia do homem branco ocidental, né, e transferida para a parte da sexualidade também, do heterossexual que oprime o homossexual, do homem que oprime a mulher e etc. Né? E aí, de alguma forma, o identitarismo ele parte do marxismo. Né? Claro, os identitários eles não se identificam. E também tem uma coisa, o identitarismo está ficando tão radicalizado, né, que
até os marxistas clássicos já estão se opondo, né? E gente de esquerda... Pois é, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Você acha que isso já está numa curva descendente, Josias? Olha, porque eu vejo sei. que são ciclos, né? O negócio dá uma explodida, a gente viu aí um movimento muito, muito forte, né? Defendendo minorias e tudo mais. Só que isso já tá ficando num nível tão... Chegou num nível tão absurdo, o pessoal já tá... Quem era a favor já tá ficando contra, né? Exatamente. Eu tô vendo esse movimento. Sabe, teve o debate entre o Zizek e o Jordan Peterson, né? Sim, que excelente. Jordan Peterson, muito bom, né? Jordan Peterson critica, atribui aos marxistas do identitarismo, e Zizek atribui ao capitalismo tardio. Ele diz que tem a ver com o fetiche do capitalismo tardio. Então, um fica botando a culpa no outro. E, de fato, o identitarismo ele só existe na sociedade capitalista. Na sociedade comunista, isso é impensável. Não pode ter. Não pode. Não, eles até, olha... crime. Até 1991, era crime ser homossexual na União Soviética, né? Em Cuba, eles perseguiram, fizeram campo de concentração para homossexuais. Né? Então, tem muitos pensadores comunistas que tratavam a homossexualidade como uma doença mesmo. Inclusive Che Guevara. Então, de fato, não combina o marxismo clássico com o identitarismo. Mas, na verdade, se você for ver, tem a ver sim o identitarismo. Porque o identitarismo é como se fosse assim uma estrutura que nasceu por cima de uma estrutura pré-existente, né? Então, é um paralelo semelhante. E tem muita gente de esquerda boa que está se opondo a isso. Por exemplo, o Aldo Rebelo, o Nelson Ascher e o próprio Antônio Risério, né? Que todos eles são de esquerda, nunca deixaram de ser de esquerda, e eles dizem a mesma coisa. Eles dizem, não fui eu que mudei, foi a esquerda que mudou. PCO. O PCO clássico. Exatamente. Esquerda então, raiz ali. Esquerda raiz, Mas então... o identitarismo ele tem sido um grande problema que até para a arte, porque veja bem, você não pode pensar a arte a partir desses critérios raciais, porque é uma coisa totalmente artificial, entende? E você tentar imagina você pensar que eu quero é preciso representar, colocar a questão dos negros, dos homossexuais, dos travestis, etc. Eles começaram a insistir nisso a ponto que a coisa ficou insuportável, né? Se tornou meio que obrigatório, né? E se você não fizesse algo nesse sentido, aí já te taxavam de fobias, né? Em geral. Então isso que eu acho um absurdo, cara. Então você não escolhe o que você quer consumir de arte. Você acaba tendo que engolir alguma coisa, uma pauta forçada, né? E olha, e observe que no Brasil é o seguinte, imagina. Machado de Assis era negro ou mulato, né? Carlos Gomes também foi financiado por Dom Pedro II. Então, o Brasil, ele tem grandes artistas, que era Aleijadinho. Aleijadinho também era mulato. Até o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira tem um avô negro. Então, Padre Antônio Vieira, o imperador da língua portuguesa, segundo Fernando Pessoa. Então, o Brasil é um país naturalmente miscigenado, Sim. como nenhum outro país. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo, entendeu? E as pessoas estão importando critérios raciais norte-americanos para falar da história brasileira. E estão forçando a barra de uma forma. E sabe o que é que tem em comum com isso? É o ódio ao passado. E sabe o que é que motiva o ódio ao passado? Chesterton fala sobre isso. Ele diz o seguinte, ele diz que o que motiva o ódio ao passado é o ódio à grandeza dos antepassados. Porque você pode... Porque, veja só, é muito mais fácil você pensar um futuro imaginário qualquer que você cria a partir da sua própria mesquinhez, né? Mas o passado não, o passado você tem que lidar com os grandes homens. E o Brasil é um país imenso, tanto no sentido do tamanho quanto no sentido cultural. O Brasil é um país rico de cultura, né? Olha, a maior parte dos países do mundo, a gente não lembra nada quando a gente menciona. Por exemplo, se você pensar, até países da Europa, se chegar, por exemplo, se você falar da Romênia, se você falar de vários países
as pessoas não lembram nada, não relacionam a nada. No Brasil, elas relacionam a várias coisas. Tudo bem, ao futebol, mas também ao samba, a várias coisas. E a cultura brasileira, e o brasileiro é muito bem visto no mundo. Todo mundo adora o brasileiro. Sim, bom, a época da Bossa Nova, que explodiu com Tom Jobim, com vários, com parte musical, que depois desandou numa forma absurda nos anos 80. Não só a ali. Bossa Nova, tem uma coisa também que o Brasil exportou e muito, que foi a arquitetura moderna. Nós estamos vivendo hoje um momento de crítica da arquitetura moderna, né? E eu concordo muito nisso, porque a arquitetura moderna cometeu muitos erros. Oscar Niemeyer, Lúcio Costa cometeram muitos erros. Mas a arquitetura moderna brasileira é reconhecida no mundo inteiro, principalmente em Portugal. Então tem um livro que foi muito influente chamado Brazil Buildings, que foi lançado em Nova York. Esse livro era chamado em Portugal de o Vitrúvio, o nosso Vitrúvio. Vitrúvio é o arquiteto clássico que influenciou toda a arquitetura clássica, né? Ele chamava daquilo do Vitrúvio, porque era a base de onde todo mundo partia, era a arquitetura moderna brasileira. Então, e Brasília, você vê, Brasília está em todos os livros de história da arquitetura. As pessoas criticam muito Brasília, principalmente na direita, mas observe, dentro da arquitetura moderna, Brasília é uma das principais obras, está entre as principais obras, tanto em se tratando da arquitetura de Lúcio Costa, do projeto arquitetônico, o projeto urbanístico de Lúcio Costa, quanto dos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. Tem gente que diz que Oscar Niemeyer projetou Brasília, não é verdade. Oscar Niemeyer projetou os prédios a convite de Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek. O projeto da cidade foi feito por Lúcio Costa, inclusive foi um concurso internacional. Claro que, apesar de ser internacional, a empresa precisava estar inscrita no Brasil, ou seja, vários arquitetos de várias partes do mundo participaram. E quem ganhou foi Lúcio Costa. E observe, as pessoas ficaram chocadas quando Lúcio Costa ganhou, porque ele fez um desenho a lápis. Então ele mandou um projeto digitado a máquina de escrever e desenhado a lápis. Mostrando com uma ideia totalmente original, que é, por exemplo, as tesourinhas, né? Sabe as tesourinhas de Brasília? Isso é uma coisa inédita, isso não existia em lugar nenhum do mundo, foi inventado por Lúcio Costa. Então, é uma coisa bastante original isso, e que repercutiu e repercute até hoje a arquitetura moderna brasileira, né? Agora, tem um problema que ela virou hegemônica na academia e começou a vetar os pensamentos divergentes, né? E isso é um problema da cultura brasileira, é o seguinte, as pessoas pensarem, existe uma ideia no Brasil que você tem que fazer uma coisa e não outra. Por exemplo, o pessoal do cinema novo, agora todo mundo tem que falar do pobre, tem que falar do sertão, ou então no cinema novíssimo, todo mundo tem que fazer filme urbano, com questões de luta de classe. Com a música é mais ou menos a mesma coisa, né? Pois é. Só tinha sertanejo e é um negócio só, parece que é o que fez sucesso, então vamos tocar esse sucesso e vamos continuar aí. Exatamente. Então, sendo que nos Estados Unidos convivem as mais diversas correntes culturais, uma do lado da outra. Perfeito. E isso é lamentável que a gente não tenha no Brasil. Por exemplo, quando o Glauber Rocha, ele chega e critica Alberto Cavalcanti, que era um cineasta da Veracruz, que era um cineasta mais clássico e que ele próprio foi muito reconhecido no cinema francês e no cinema inglês. E para você ter uma ideia, o filme que ele fez, baseado em Dickens, até hoje passa no Natal na Inglaterra. Então é um clássico de lá. E ele também era um mestre do cinema francês, trabalhou com o Jean Renoir, os grandes do cinema francês. Então você imagine que Renoir, que Alberto Cavalcanti, o Glauber Rocha vem e critica, vem destruir Alberto Cavalcanti, e ele quer fazer outra coisa, aí todo mundo tem que fazer cinema novo, e de repente vira um cinema novo essa nova onda, e todo mundo tem que fazer, ou então a Tropicália, de repente a Tropicália todo mundo tem que fazer, se bem que a Tropicália está em vigência até hoje, né? Caetano Veloso tá aí ainda. Tá aí ainda. Tem um amigo meu de esquerda que ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz: a gente vê a decadência cultural brasileira quando o Chico Buarque da nova geração ainda é o Chico Buarque. Então não teve é verdade, não teve outro. Então, mas ao mesmo tempo, se você for ver todos esses movimentos e a cultura brasileira, esse é um país, olha, é uma honra ser artista e digo mais, o Brasil tem muita coisa para se fazer. Ô Josias, mas
Você acha que isso é um problema comercial só? A grande mídia explora isso e não dá espaço para outro tipo de arte? Tem a ver com isso também. Tá. Por exemplo, até hoje a Tropicália está em vigência culturalmente no Brasil. É isso que Bruno Tolentino se opõe. Então, Bruno Tolentino, imagina, um poeta brasileiro que saiu do Brasil em 1964 e voltou em 1993. Quando ele chegou no Brasil, ele viu a música de Caetano Veloso, as letras de música sendo estudadas na academia como poesia. E ele dizia, veja bem, isso não é poesia. Isso é letra de música, diferente. Né? E ele vai dizer, ele vai criticar Fernando Henrique Cardoso, que em vez, no seu discurso de posse, em vez de criticar, em vez de citar Machado de Assis, por exemplo, ele cita o Mano Caetano, como ele fala. Então, já no governo FHC, a Tropicália, que observe, é a cultura brasileira que se opôs à ditadura. É a música popular que se opôs à ditadura que veio a ser consagrada nessa época. Sim. E que virou a cultura oficial e que é a cultura oficial até hoje. Então, se você chega no Brasil, no exterior hoje, você fala Brasil, eles vão falar Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eu digo, olha, amiga, a cultura brasileira é muito mais do que isso, né? E você vê, não é Roberto Carlos, não é Nelson Ned, não é Pixinguinha. Que é o popular de verdade. Que é muito mais popular do que essas pessoas. E, entretanto, isso ficou consagrado. Existe o exato momento da consagração disso, que foi quando Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, tocou atabaque com Gilberto Gil cantando. Gilberto Gil era o ministro da Cultura de Lula, e ele, no encontro da ONU, ele canta e todo mundo ali dançando, cantando. Então ficou consagrado, tudo bem, é um momento bonito, mas ficou consagrado a cultura brasileira que se opôs à ditadura. Deu uma pausa ali, você acha? Qual que é o problema hoje, Josias? Por que não sai disso, cara? Por quê? Porque é o seguinte, porque as mesmas pessoas estão no poder, né? Então na verdade, não é que o petismo consagrou essa visão da cultura. Essa visão da cultura virou hegemônica e foi responsável pela eleição de Lula. Perfeito. Então, perfeito. Olavo de Carvalho falava, imagina, tem uma entrevista dele no Conversa com Bial, pro Bial em década de 90 não lembro o ano, acho que foi 98, inclusive está dentro do meu filme essa entrevista, que ele diz, você acha que o PT vai chegar ao poder? Ele disse, eu tenho certeza. E ele diz, você acha, mas ele perdeu, ele tinha perdido 2 eleições, ele tinha perdido para Collor, tinha perdido 2 eleições para FHC. Aí ele disse, eu tenho certeza. Por quê? Porque eles já eram hegemônicos na cultura. Então, foi só a cereja do bolo, virar hegemônicos no... eles foram construindo e ninguém fazia essa correlação da cultura com eleições e com... Exatamente, o Olavo tinha feito. Então, quando eles chegaram, eles vieram através de políticas oficiais, eles vieram a fixar essa visão de Brasil, que até hoje é a visão de Brasil. É até hoje a visão que o Brasil tem de si próprio. Claro que não no interior. No interior, se você vai para fora das capitais, isso não é tão verdade. E menos ainda no Nordeste, né? E, aliás, Ariano Suassuna se opunha muito a isso. Então, a entrevista de Bruno Tolentino com Ariano Suassuna, que Ariano admite que ele não suporta a Tropicália. Não é? A música da Tropicália é um negócio insuportável. Caetano Veloso, Gilberto Gil, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, concordo com ele. E tem uma coisa também que é o seguinte, o Brasil não é o eixo Rio-São Paulo. Sim, é verdade. Ô Josias, entramos no assunto perfeito aqui. Trazendo essa pauta que a esquerda construiu e de maneira majestosa, eu diria, com a cultura, até com a educação e tudo mais, vamos trazer para a cultura. A gente teve um momento com o Bolsonaro que daria para fazer um excelente trabalho na cultura e começar a trazer algo diferente e trazer outros pontos de vista culturais, né?
no meu ponto de vista, deve ser o seu também, perdemos um tempo precioso com isso, né? Eu acho que culturalmente falando ali, o Ministério da Cultura, que foi assim um tiro no pé total. O que você acha que dava para ter feito? Quais foram os erros? O que a gente pode fazer hoje em dia para melhorar isso? Olha só, o Bolsonaro, quando ele chegou ao poder, primeiro, ele não tinha uma visão para a cultura, né? E aos poucos foram se aproximando dele uma série de picaretas, né, que começaram a impor uma visão totalmente negativa da cultura, tratando o artista como vagabundo, tratando todo mundo como se fosse ladrão, dizendo que prestação. Olha, não tem problema nenhum você exigir prestação de contas, né, e fazer auditoria. E eles ficaram prometendo auditoria durante toda a gestão, Mário Frias e André Porciúncula. Né? E o que é que eles fizeram? Eles não fizeram auditoria nenhuma. Na verdade, eles entregaram um passivo não auditado maior do que os que receberam. E também ignoraram a data mais importante do Brasil, que era o bicentenário da independência. E eu já vinha criticando-os publicamente desde junho de 2021, dizendo não vai ter bicentenário. E eles estavam dizendo, não, porque ainda não dá tempo, ainda vamos lançar. Eu disse, não há tempo hábil para fazer, e não foi feito. Não teve nada mesmo. E não é à toa que Bolsonaro não foi eleito. Observe, a cultura, não é à toa que a esquerda chegou ao poder através da cultura, como o Olavo diz. A cultura, ela tem uma capacidade de envolver as pessoas muito grande. Os artistas, eles estavam lá falando, passaram 4 anos falando, até que eles conseguiram envolver as pessoas. E Bolsonaro não teve nenhuma postura ativa, uma postura propositiva na cultura. Era só tratar artista como vagabundo, arranjar brigas totalmente desnecessárias em rede social, como o Mário Frias. Mário Frias saiu daquela secretaria com mais de 200 processos. E muitos são perfeitamente justos. Ele tem que ser condenado por isso, é uma coisa gravíssima as coisas que ele fez. Ele impediu até as orquestras sinfônicas de captarem pela Lei Rouanet. Não é? Então, o que é uma coisa gravíssima. E eu tive aí brigando, batendo, escrevi na Folha, escrevi no Antagonista, e eles, infelizmente, eles ignoraram solenemente, né? E não é à toa que eles perderam, né? Pois eu acho que eles seguiram uma onda de que Lei Rouanet, vamos demonizar e ponto final, é só isso, né? Então, é um dos pontos que a gente até marcou esse bate-papo, para esclarecer um pouco melhor aí como funciona a Lei Rouanet, né? Tirar um pouco desse ranço que o pessoal tem, e que é engraçado. Semana passada eu falei sobre isso com um grupo de amigos, e a ideia é sempre essa. É um absurdo, um absurdo. E eu dei uma explicada pelo que a gente conversou e eu entendi também, né? Aí todo mundo para um pouco para pensar assim, fala, porra, é verdade, desse ponto de vista eu nunca tinha ouvido, né? Que é quem faz a produção é que escolhe o que está sendo produzido, e não o político que está decidindo. Queria que você falasse um pouco disso aí. Só um segundo, tá dando eco aqui. Será que isso não vai comprometer a gravação? Kleber? Oi. Tá tendo, o retorno tá aberto, parece que tá aberto aqui. Não sei se tá correto. Mas parece que tá saindo um pouco aqui, sim. Aí zerou. Melhorou. Tá um pouquinho ainda, mas acho que tá... Tá tudo normal? Então tá bom. Tá atrapalhando um pouco? Não tá não. Atrapalhando não. Eu tô de boa. Então vamos lá. Então beleza. Só pra saber, porque... Pra não... Claro. Boa. Eu faço a pergunta de novo? Então tá bom. Só que eu fiz uma pergunta longa, né? Não, faz uma pergunta mais direta. Josias, falando de Lei Rouanet, né? Falamos aqui... da demonização que foi feita e tudo mais no governo Bolsonaro, e eu queria trazer um outro ponto de vista, que é sobre tirou-se das mãos do político decidir o que se produzia na cultura e passou para quem faz a produção mesmo, né? A captação. Queria que você me falasse um pouquinho, explicasse aí pro pessoal
sobre a Lei Rouanet, a verdade, na verdade, né? Não, olha só, tem dois tipos de fomento à cultura, o fomento direto e o fomento indireto. O fomento direto é quando o governo deposita um dinheiro na sua conta, o governo te dá o dinheiro para fazer. A maior parte do incentivo que existe no Brasil é o fomento direto, que é quando o governo ele vai fazer uma comissão que vai selecionar os projetos, né, para serem realizados, né? Então, o fomento indireto, não existe uma interferência direta do Estado no que é escolhido. Ou seja, a princípio, tudo que esteja com o orçamento correto e com as prestações de conta, digamos, se você já fez um projeto, se você prestou contas do anterior, você pode captar um novo e não tem problema nenhum. Então, na verdade, a Lei Rouanet não tem seleção nenhuma. Essa é a verdade. É só prestação de contas. Não tem um viés ideológico ali que o pessoal fala, isso aqui não vai ser aprovado. Exato. Porque vai falar sobre tal assunto. Não, se tiver algum viés ideológico, é ilegal. É um tipo de seleção que está acontecendo lá fora das regras da própria lei. Então, o que acontece? Quem define o que é cultura são as empresas, a partir do que elas vão. E observe, o dinheiro nem passa pelo governo, o dinheiro vai direto da empresa. Da empresa que aceitou fazer. Para a conta que foi aberta. Tudo bem, tem que ser no Banco do Brasil, tem que ser uma conta específica e você tem que prestar contas. E, por exemplo, se for um valor alto, digamos 2 milhões, são 3 parcelas. Para você receber a segunda parcela, você tem que prestar conta da primeira. Tá. Para receber a terceira, tem que prestar conta da segunda. Então, é um processo muito sério, muito criterioso e até excessivamente burocrático, né? Então, a Lei Rouanet ela é muito boa porque o governo não seleciona o que vai virar cultura. A produção em ou si. Não. Né? Exato. Então, por isso que a esquerda sempre se opôs à Lei Rouanet. Então, quando o Sérgio Paulo Rouanet, que era o ministro da Cultura do Collor, criou a Lei Rouanet, eles se opuseram profundamente, que diziam que era uma lei burguesa, que era uma privatização da cultura. Exatamente por causa disso, né? Porque eu posso chegar num empresário que vai transformar os impostos, né? Num patrocínio ali de uma obra, de uma produção. Então, eu acho que eles ficaram assustados com isso, né? Eles não tinham mais o poder de decisão. E Lula tentou mudar a Lei Rouanet muitas vezes, exatamente para poder interferir nela. E não conseguiu. A prova disso é que, durante os governos Dilma, o filme Polícia Federal foi aprovado, que era sobre a Lava Jato, e o filme do Danilo Gentili. Então, ou seja, eles não tiveram controle sobre o que era aprovado. Deve ter ficado puto, mas... E também no governo Bolsonaro, o pessoal de esquerda continuou aprovando o projeto. Ou seja, e o governo Bolsonaro começou a bater na melhor lei que existe de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet. Porque o fomento direto, aí é só porcaria, é só militância de esquerda. Por quê? Porque o Estado se intromete, o Estado vai definir o que deve ser feito ou não. Agora, o que é que o governo Bolsonaro poderia ter feito na cultura? Ora, incentivado a cultura, o cânone da cultura brasileira. Ou seja, pensar, o Brasil, ele tem uma tradição cultural. Veja bem, as pessoas dizem que a cultura brasileira é recente. O Brasil é um país recente. Eu disse, sim, tem no máximo 523 anos. Mas as nossas raízes são muito antigas. Nossas raízes remontam ao Império Romano. Entendeu? O latim, de onde é que vem nossa língua? Olha, eu estava entrevistando o Antônio Risério e eu estava falando para ele sobre a questão de Ariano Suassuna, que Ariano Suassuna não gostava de estrangeirismos, né? Uhum. E, inclusive, ele queria que Chico Sainz se chamasse Chico Ciência, né? É uma piada isso aí, na verdade. E aí ele odiava estrangeirismo, nunca saiu do Brasil, etc. Aí eu falei isso para o Antônio Risério e o Antônio Risério disse, mas ele falava uma língua europeia, né? Que é a língua portuguesa. Pois bem, então, onde é que eu ia chegar aí, meu Deus do céu? Eu ia chegar no que? Sim, existe... Então, o Brasil tem uma cultura, tem uma história cultural que é riquíssima e que pode ser e que deve ser explorada, né? Isso é uma coisa que diz respeito a todos nós. Né? A cultura brasileira, ela está no nosso sangue, ela está na nossa língua, no nosso modo de vestir. Nossa, e quanto a gente precisa disso, né?
Pois é. Resgatar a história. Pô, isso quem tem que fazer é a cultura. Então, o que é que Bolsonaro poderia ter feito? Tem incentivado a cultura exato, nesse sentido, exato. que é exatamente o que a esquerda tem desprezado. Você veja o que aconteceu com o Museu Nacional, né? Aquele prédio estava desprezado. Eu tenho relatórios de gente que eu conheço das instalações elétricas, como estavam precárias ali dentro do Museu Nacional. Já tem denúncia disso há tempos e ninguém fazia nada. Por quê? Porque as pessoas desprezam a história brasileira. Eu acho que até proposital isso, né, Josias? Infelizmente é isso que parece, né? Então, eles tratam a história brasileira como uma história de opressão, como uma história de homem branco contra... Quando, na verdade, se você for ver, a história é muito mais complexa do que isso. Então, ele poderia ter incentivado obras nesse sentido, um concurso literário, concurso de roteiro, edital para filmes sobre a história brasileira, sobre os grandes personagens brasileiros. E eles não conseguiram. Por quê? Porque quem estava lá só estava Mário Frias e André Pociunca, só estava interessado no salário, não estava interessado em fazer nada e ficar arranjando confusãozinha no Twitter. Lacração, infelizmente. É verdade. Então, olha, a gestão do governo Bolsonaro foi a pior gestão cultural da história do país. Aí você diz, foi pior do que... Sim, foi pior do que os petistas. Por quê? Porque a gestão petista, por mais que eu não goste dos frutos culturais do que eles fizeram, mas eles conseguiram transformar ideias políticas em política de cultura. Entendeu? Eles realizaram. E até hoje... Infelizmente é verdade. Até hoje a cultura brasileira é vista pelos termos que eles fizeram. Que eles colocaram, o que exato. falta hoje... Você veja, tem todo esse movimento que é a nova direita. Né, que é um movimento que, inclusive, de resgate das tradições brasileiras, de trazer ideias conservadoras, liberais, monarquistas. Você vê, na nova direita tem convivendo liberais, monarquistas, conservadores, católicos, evangélicos, tudo no mesmo barco, digamos assim. Né? E isso tudo poderia se afirmar culturalmente a partir de obras, de filmes de ficção, de romance. E isso ainda é muito precário. Por quê? Porque o pessoal da direita, quando eles pensam em divulgar ideias, eles pensam apenas em propaganda direta. Ou seja, mobilizar a ação. E eu acho que já teve essa fase, né? Eu lembro que teve aquela fase que a gente estava querendo explicar para o povo brasileiro o que era liberalismo, o que era conservadorismo, né? Foi uma fase importantíssima. Foi importante. Mas agora é hora de firmar isso. Né? E fazer bens duráveis. Sim. Ou seja, um trabalho vertical na cultura. Não pode ser uma onda que vai passar, né? Exatamente. Filmes de ficção, filmes mais profundos, filmes históricos, obras verdadeiras que vão durar e não adianta você ficar focado na propaganda, em divulgar isso apenas. É preciso fazer obras que durem, filmes que vão permanecer, né? E é possível. A gente tem talentos para isso. A gente tem grandes atores. A gente tem grandes livros a serem adaptados, grandes personagens na nossa história. Não é? Quantos personagens imensos nós temos na nossa história. E não é só na história imperial, não. Na história republicana também. Não é? Na história do Brasil, de uma forma geral, não é? Quantos personagens nós temos aí que poderiam ser retratados e que, entretanto, não estão sendo retratados. Por quê? Porque a direita está focada em fazer propaganda, em fazer produto digital, né? A esquerda está focada em fazer cultura, mas para quê? Para mobilizar as pessoas para um projeto político, né? Ou para tentar culpar as pessoas, tentar fazer as pessoas se envergonharem pela sua história, não é? O que é uma coisa lamentável, né? E uma coisa que eu comecei a lamentar também profundamente foi quando a direita começou a querer censurar filmes também. Isso aconteceu, por exemplo, com o filme do Danilo Gentili, que foi um episódio lamentável. Pois é. Não é? Pois é. Olha, isso foi feito por aquele deputado, como é o nome? Rafael Fernandes. Não vou lembrar também, mas... E que agora está fazendo um bom trabalho com a CPMI e, entretanto, ele estava lá tentando censurar o filme. Ele podia estar fazendo esse trabalho é certo. Agora, André, você veja, o secretário de Cultura do governo, o ministro do governo Bolsonaro, que foi o Anderson Torres, e o André Pociunca tentando censurar o filme do Danilo Gentili. Os caras abriram uma portaria para tentar censurar o filme e as plataformas ignoraram solenemente. Foi um vexame sem precedentes. Foi. Olha, a censura
é inaceitável, sob qualquer ponto de vista. A gente tem que deixar as obras se expressarem. Stanley Kubrick dizia uma coisa muito boa, que nunca um filme causou dano social algum. Mas essas pessoas que querem censurar os filmes, essas pessoas causam danos sociais. Porque censura, isso é uma coisa lamentável na história. Sim, isso é ceifar informação, né? O caso do Gentili mesmo, passou pelo crivo da faixa etária, né? Que poderia ser assistido. E ele falou um negócio perfeito. Então, se você não poder retratar mais num filme um crime, não vai ter mais filme. Não tem sentido isso, né? E a princípio, por menos que eu tenha gostado do filme, tem razão. Tá lá. Olha, assiste quem quer e tem que estar na faixa etária correta, né? Sabe o que eu vejo as pessoas na direita falando? Dizendo assim, mas porque no Brasil só se fala de criminoso, etc. Aí você pergunta, e aí, qual o melhor filme pra você? O Cara Poderoso Chefão. Pois é. É porque é o seguinte, sabe por que as pessoas se interessam por histórias de criminosos? É porque o mal é o grande tema da arte. O mal... a gente quer ver o mal, por quê? Porque a gente quer ver na tela do cinema e não na nossa vida. Porque a gente tem interesse, não é? Porque, observe, claro, evidentemente que não é só o mal que interessa na arte. Tudo que é extremo na experiência humana serve para a arte. Ou seja, tanto uma santa, um santo, uma santa, um criminoso, uma prostituta. Agora, claro, não é qualquer prostituta, vai ter que ser a maior prostituta de todas. A prostituta que mais foi prostituta. Você tem que chegar nos extremos. Entendeu? Ou o maior criminoso de todos, ou a maior santa, ou a pessoa que mais se dedicou aos outros. Isso tudo é o que interessa a arte. Todos os extremos da experiência humana. Porque a vida real, evidentemente, a banalidade do cotidiano, isso tudo a gente já vive na nossa vida. Sim. Não é? A gente já vive vidas normais, cotidianas. Não é? E você tem que sair do morno para ir para os extremos, pros né? extremos, o quente e o frio. Então, todos os extremos de heroísmo ou de vilanesa, né? Josias, trazendo esse tema, vamos falar um pouquinho das tuas obras, né? Sim. O projeto o do Jardim das Aflições, que aconteceu em 2017. Eu queria que você falasse um pouquinho. Teve uma grande influência ali com o Olavo, com as eleições do Bolsonaro. O que você me fala disso, cara? Olha, o Jardim das Aflições, ele foi lançado em 2017, né? Aham. A própria reação a ele inspirou o Nem Tudo Se Desfaz, não é? Porque o Nem Tudo Se Desfaz, ele trata de todo esse movimento cultural, não é? Que veio a resultar na eleição de Bolsonaro, que foi um movimento de massas. Então, o que aconteceu? As massas tomaram as ruas no Brasil, como nunca antes haviam tomado. Isso foi principalmente em junho de 2013, mas não só em junho de 2013. Teve um fato também muito importante, que é menos estudado, mas que é importantíssimo, que é maio de 2013, que foi quando aconteceu a Marcha com Jesus, em que Bolsonaro falou pela primeira vez o seu slogan de campanha. Isso foi em 2013, hein? Observe. Então, para uma plateia imensa. E ali, essa união entre católicos e evangélicos, e ele próprio falou, eu sou católico, mas minha esposa é evangélica. Essa união terminou por causar a sua eleição, né? Então, veio esse movimento que veio de maio de 2013, mas também de junho de 2013. Por quê? Porque junho foi convocado pela esquerda, com as pautas de esquerda, com as pautas estatistas, que eram 20 centavos, né? Isso foi explosivo demais, né? E acabou... E você veja as consequências, né? Você vê, começou por causa dos 20 centavos, teve a violência policial que foi desmedida e pela primeira vez foi transmitida ao vivo pelas redes sociais, inclusive pela própria esquerda, a mídia ninja, foi um dos movimentos mais importantes nesse contexto. E a população em geral se comoveu, só que ela se comoveu e não agregou propriamente com as pautas da esquerda, ela trouxe suas próprias pautas. E o povo brasileiro, ele é patriota. E ele chegou com suas pautas anticorrupção, patriotismo, cantando o hino nacional. Então, e apartidarismo, que a esquerda não era partidária, a esquerda sempre foi partidária.
Então, trouxe essas pautas partidárias, quer dizer assim, olha, a gente não quer começar a arrancar as bandeiras da rua e colocar a bandeira do Brasil. Então, começou aí um movimento, aí se separou aí. Junho de 2013 estava esquerda e direita nas ruas, só que deu confusão lá nas próprias ruas. As pessoas começaram a se bater e aí se separou. E aí tem um movimento que veio na eleição de Bolsonaro e tem um outro movimento que é o da esquerda, que mais com movimentos sociais, com a esquerda identitária e que também teve seu desenvolvimento, né? Então a eleição de Bolsonaro começou ali em 2013 e começou ali o MBL, começou ali vários movimentos que dariam todo esse caldo da nova direita, né? Então, a minha teoria no Nem Tudo Se Desfaz as massas são a grande protagonista da história brasileira. E quem acha que com decreto, com polícia e etc, vai conter as massas, eu acho que está enganado, viu? E observe, as massas, elas não só são as massas físicas, mas são também as massas digitais. Sim. Perfeito. A massa física, ela inspira a massa digital. Primeiro, as manifestações são marcadas online. As pessoas vão para a rua e lá elas produzem imagens que vão repercutir online e que vão convocar outras manifestações e que, por sua vez, vão virar física de novo e por aí vai. Ficou muito mais fácil, né? Existe um livro que é Massa e Poder, de Elias Canetti, que é um livro-chave para entender o movimento das massas. E ele divide as massas fechadas, as massas abertas, né? Se você for ver, até as religiões são grandes movimentos de massa, né? Que se fecham. Ou seja, você vê, até as igrejas eram o que? É o ar livre, os fatos eram o ar livre. De repente eles se fecham, se tornam igrejas, catedrais, instituições. Não é? Uhum. Então os movimentos de massa são muito importantes na história mundial, né? E na história brasileira isso não estava representado dessa forma no cinema. Aí eu fui lá e quis retratar dessa forma, né? Então aí eu estou lançando agora o terceiro filme da trilogia, que na verdade é o primeiro. É o Brasil como Ideia. O Brasil como Ideia, que trata da chegada. Quando o Bruno Tolentino chegou ao Brasil, ele disse: quero meu país de volta. E ele começou a criticar a esquerda, o establishment cultural da esquerda, em vários pontos. A USP, ele vai criticar a Tropicália, vai criticar os Irmãos Campos, a Adriana Chauí. E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte: em 1964 teve o golpe militar, né? E os militares tomaram o poder. Só que, no âmbito cultural, a USP deu o contragolpe. E também, que é também um golpe. Só que ele disse, só que esse não teve redemocratização até hoje. Até hoje nós vivemos sob essa ditadura, ditadura intelectual da USP, do Leblon, da Tropicália, não é? Do estabelecimento cultural da esquerda. Você vê, observe, a elite cultural da USP produziu tanto o governo FHC quanto o governo Lula. E não é à toa que Alckmin veio a se juntar com Lula num governo que veio a tomar o país. O pessoal surpreendeu, mas para quem viu a história acontecendo aí, então, não tem surpresa nenhuma. Eles vieram né? da mesma fonte. Né? Agora, tem um outro lado que só põe isso. E que também tem suas divisões internas, não é? Existe o bolsonarismo. Sim, é verdade. Isso é uma coisa que a mídia precisa entender. Existe o bolsonarismo, existem os defensores da intervenção militar, que sempre existiram, tem muito tempo que eles existem, e que não necessariamente são bolsonaristas. Né? Existem os liberais, existem os monarquistas. Nem todo monarquista é bolsonarista, nem todo liberal é conservador. Tem os evangélicos. Mas o ideal para eles é colocar no mesmo balaio e acabou. Pois é. Bom, Josias, então vamos lá. Jardim das Aflições, Nem Tudo Se Desfaz 2021. Próximo, Brasil como Ideia. Sai esse ano? Sim, esse ano, se Deus quiser. Eu vou abrir um crowdfunding e está no site www.lavrafilmes.com.br/o Brasil como Ideia. Então, nesse site você encontra tá lá o crowdfunding, tem várias recompensas e etc. Então, esse filme eu vou tratar da origem desse movimento todo, né? Que é um movimento cultural, né? De oposição a uma ideia de Brasil que existia, né? Então, o Brasil como ideia é o quê? As pessoas conceberam a ideia de Brasil e ficaram naquilo.
Só que isso se você chegar, por exemplo, no Mato Grosso, as pessoas não vão entender o Brasil daquela forma. O Brasil, culturalmente falando, são vários países aqui, várias culturas diferentes, né? Então... É um país imenso culturalmente, né? Sim. E olha, eu sou do Recife e eu nunca compartilhei dessa ideia, né? Por exemplo, de que a semana de 22 foi tão importante assim, de que do Mário de Andrade, do Brasil como sua extensão geográfica e não como uma história cultural, né? Uhum. Então, o Brasil é muito mais uma multiplicidade de regionalismos, né? E que tem uma característica em comum, entendeu? Então, veja bem, Gilberto Freire, ele se opunha à ideia da Semana de 22, né? A ideia da Semana de 22 foi a seguinte: nós vamos revolucionar a cultura brasileira, trazendo a vanguarda, a partir de um eixo, né? E de fato, eles tiveram grande influência com isso. São Paulo, de fato, virou o centro cultural do Brasil. E hoje está muito mais do que o Rio de Janeiro. São Paulo atualmente é uma potência cultural e o Rio de Janeiro tem decaído cada vez mais. Eu não acredito nem mais que exista eixo Rio-São Paulo. O que está acontecendo é São Paulo. Simplesmente isso. E o Rio de Janeiro tem decaído muito na vida musical, no cinema e tudo mais. Mas o que acontece a concepção de Gilberto Freire da cultura brasileira é uma concepção completamente diferente. Tanto é que ele fez o Congresso Regionalista de 1926 se opondo à Semana de 22. Então, ele vai conceber a cultura brasileira como uma série de regionalismos, assim como o gótico na Idade Média, por exemplo. Tá. Então, na Idade Média, o gótico ele se expandiu e era um estilo, ao mesmo tempo, internacional, mas tinha suas características regionais. Então, essa variação é muito importante para entender a cultura brasileira, para não cair no clichê, entendeu? Então, o regionalismo foi muito importante nisso e terminou no movimento armorial, com Ariano Suassuna, que eu acho que a obra mais famosa disso é o Alta Compadecida. Que é fantástico, né? Que é muito legal. É muito bom. O Alta Compadecida é muito bom. Então, é uma outra visão da cultura brasileira que é divergente dessa concepção, né? Que veio da Semana de 22, passando pela Tropicália. Não é a visão do Gilberto Gil. Perfeito. Vamos assistir tem o trailer do Nem Tudo Se Desfaz, né? Vamos colocar aqui pro pessoal ver que ficou fantástico. Não há nada que o homem tema mais do que o contato com o desconhecido. Todas as distâncias que ele estabelece em torno de si foram criadas em resposta a esse temor. Somente na massa, o homem pode libertar-se do medo do desconhecido. Grandes massas de brasileiros saíram às ruas sem que o PT fosse o líder dessas manifestações ou sem que o PT tivesse qualquer controle sobre elas. Queima o satanás do PT! Queima! Queima Dilma! A imprensa não entendeu nada. Claro que isso aí é uma revolução. Aquilo que tinha feito com que ela ganhasse, ela destruiu na noite que ela venceu. The internet and new media has disintermediated the legacy systems. As massas hoje são massas digitais. Há os memes, há, portanto, a viralização e há o linchamento virtual. And so one of the things you have to be is completely fearless. You have to have incredible courage. You have to have the ability to say, I don't care. Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? As pessoas que ficaram reprimidas, elas pegaram aquele espantalho e vestiram. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou. Acabou.
Muito Isso aqui está parecendo uma plataforma de tiro de artilharia. Então, estou confortável aqui. Esteja certo de que não é. Bom, Josias, qual que é teu próximo projeto aí? Tem algum filme de ficção pintando? Qual que você me fala aí do futuro? Tem um filme de ficção que eu estou preparando. Eu não posso falar ainda o tema, não é? Mas porque o pessoal me copia muito aí, por aí, né? Mas eu não os projetos eu demoro o máximo para divulgar por causa disso. Mas tem um filme de ficção, tem curta de ficção que eu estou preparando, tem outros documentários, porque é o seguinte, eu vivo exclusivamente para os meus filmes, né? Então eu tenho um projeto depois do outro, e muitos projetos, e eu tenho muita coisa para fazer, né? E tem muitas frentes aí que precisam ser feitas. Na cultura brasileira, eu vou te dizer, eu acho que tudo está por fazer, né? Principalmente no cinema recente. Tem muito chão ainda. Tem muita coisa para fazer mesmo. Mas isso é uma vantagem também. Por exemplo, se você for fazer cinema nos Estados Unidos, olha, os grandes livros já estão adaptados, ou já foram comprados por alguém. Se você quiser fazer, você tem que comprar daquela pessoa. Então, hoje no cinema brasileiro, na cultura brasileira, tanta coisa está por fazer que, assim, é um terreno muito fértil. Perfeito, legal. Tem bastante caminho aí para trilhar, né? Muito assunto para explorar ainda. Josias, e também queria falar para o nosso público aqui do Brasil 200 que o Josias vai fazer parte aqui do nosso instituto, né? Trazendo uns conteúdos culturais. Vamos ver aí se a gente consegue fazer um semanal, né? Mas assim que tiver alguma novidade aí, o Josias, obrigado aí por aceitar o convite de participar com a gente também. Obrigadão, eu que agradeço. Agora, olha, eu queria falar, por fim, sobre o seguinte, a gente vive num país que é imenso, né? Se você vê o que foi conquistar um país desse tamanho, cuja extensão é maior do que o Império Romano, entendeu? E ainda mais em circunstâncias tão adversas, como na mata na Amazônia, ou no sertão, na seca, ou para chegar aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para chegar à cidade de São Paulo, você precisa passar por uma imensa muralha que divide o litoral da parte mais aqui de dentro do estado de São Paulo, né? E que é uma coisa dificílima. Então essas pessoas, elas chegaram aqui, montaram uma base de onde foi e foi feito, você veja, a fundação da cidade de São Paulo foi feita com uma missa, né? Então, por quê? Porque as pessoas, elas viviam uma atmosfera mágico-religiosa. Para se apossar de um lugar, o que é que elas faziam? Colocavam a igreja, faziam uma missa, né? Então era isso que unia as pessoas. Gilberto Freire dizia que o catolicismo é o cimento da unidade nacional. Então as pessoas conseguiram ocupar um território tão hostil e tão difícil de se ocupar, né? E são pessoas que lidaram lidaram da seguinte forma, através da miscigenação, através do contato, assimilando as outras culturas. Nós estamos aqui, nós temos elementos da cultura indígena, da cultura africana, como nenhum outro país, né? É verdade. E as pessoas ficam falando da questão da violência. Olha, toda a história do mundo é a história da violência, entendeu? Isso é um fato. Olha, para o Império Romano virar o Império Romano, ele usou de violência. Não, nem sempre, porque teve muitas regiões que se deixaram anexar pelo Império Romano sem violência nenhuma, porque queriam fazer parte daquilo. Que é, aliás, a tese de Olavo de Carvalho, no livro Jardim das Aflições, é exatamente de que toda a história do Ocidente é a história da tentativa de restaurar o Império Romano, né? E na própria história brasileira nós temos isso. No livro Ordem e Progresso, de Gilberto Freire, ele fala como no Segundo Império, a arquitetura, era a ideia de um império como o Império Romano. Então, se você vê os projetos dos teatros, dos palácios, tem tudo a ver com o Império Romano e a grandeza, restaurar a grandeza do Império Romano. E se você for ver o que o Dom João VI produziu, né, com suas navegações e com o império que ele criou ao conseguir driblar Napoleão, né? Porque todo mundo caiu sob Napoleão e ele conseguiu vir, depois restaurar o seu império aqui, depois voltar, né? E criar aqui um império totalmente novo e um império tropical,
né? Então, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, na grandeza desse país, né? E uma coisa que foi muito difundida pelo cinema novo, essa ideia do subdesenvolvimento, não é? Olha, eu morei nos Estados Unidos e eu sentia tanta falta do Brasil, da natureza, da naturalidade do brasileiro, da cultura brasileira. Se você vê o americano branco, ele é meio aculturado, toca música pop em tudo que é lugar. Então, é uma coisa meio estranha. Você não sente, no Brasil, a gente se sente muito mais parte de uma cultura, e de uma cultura que, olha, não é centenária, não é milenar, porque a cultura ela se faz a partir de influências. É a vida das formas. Tem um livro de Henri Poussion que se chama A Vida das Formas. As formas, ela tem uma vida, um desenvolvimento quase orgânico, não é? Sim. Se você for ver, a cultura brasileira, ela pertence antes à cultura latina, dos povos latinos. Se você chega, por exemplo, na Itália ou na Espanha, você se identifica mais do que na Suíça, ou na Alemanha, ou na Inglaterra. Ou na Rússia, muito menos. Aí é estranhíssimo para nós. Mas os países latinos, a gente se parece, a comida se parece, existem semelhanças culturais, na língua, etc. Sim, não é? Verdade. Uhum. E Ortega y Gasset dizia uma coisa muito interessante, não é só latina, é uma cultura mediterrânea. É uma cultura, veja bem, o mar Mediterrâneo se tornou um lago romano, né? Então, por quê? Porque o Império Romano se expandiu por toda aquela área. Então, toda aquela área tem características semelhantes, que são também características brasileiras, né? E a cultura brasileira também tem a sua vida das formas, de influências, de semelhanças, não é? Por exemplo, eu vou na Bahia, quando eu fui encontrar Antônio Risério, tem algumas semelhanças com Recife, mas tem muitas diferenças, mais diferenças do que se eu for ao propriamente Nordeste, porque o baiano não se sente propriamente nordestino, né? Ele pensa que eu sou uma coisa diferente. Mas, então, se eu chego ali em João Pessoa, aí é muito mais parecido. Entendeu? Então essa é a vida das formas. Isso tudo é um país imenso que tem uma língua só, que tem uma cultura só e que tem até climas diferentes. E que isso tudo é fascinante. E a gente precisa representar isso na cultura brasileira. A gente precisa assimilar o passado do Brasil na nossa alma. Ele está lá. O passado está lá dentro da nossa alma. Mas a gente precisa trazê-lo à consciência, né? O lugar dos antepassados é o inconsciente, segundo Jung. Eles ficam lá dentro do inconsciente, só que eles ficam influenciando lá. Eu escrevi um livro sobre isso, O Cinema Sonhado, que eu mostro como os antepassados agem na minha vida. Pô, legal. Tem um discípulo de Freud que estudou isso profundamente, que é Leopold Zonde. Então, os antepassados, eles estão lá na nossa alma, eles influenciam a nossa vida. E ele viu isso antes da descoberta da genética, hein? Então, na genética, isso se fica claro, mas não é só a questão genética, é uma questão espiritual, entendeu? É uma questão das coisas que passam uma para as outras, né? E isso tudo é o Brasil, isso tudo está dentro da nossa alma, a gente precisa trazê-lo, né, através dos filmes, através da reapropriação da cultura. Perfeito, Josias. Os filmes têm imensa contribuição para trazer tudo isso, né, para a população, né? Josias, quero saber como a gente acha os filmes, que plataforma que tá, é alugado, dá um toque pessoal para achar suas obras. Certo, olha, o Nem Tudo Se Desfaz está no YouTube, no Google Play, na Lumine. O Jardim das Aflições está apenas na Lumine, porque acabou o contrato com a distribuidora. Eu vou recolocar, que estava na Prime Video, né? O Nem Tudo Se Desfaz está também na Prime Video. Tá no Prime, tá. Legal. E claro, estamos aí nas redes sociais, né? Josias Teófilo. Boa. Pessoal te seguir aí também. Beleza. Josias, muito obrigado. Valeu. Papo maravilhoso, espero que tenhamos mais papos e também bastante conteúdo aí pro nosso Instagram aí do Brasil 200. Vamos e o nessa. YouTube. Conte comigo. Tá joia, valeu, obrigado. E você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e vem muito mais por aí. Um abraço, até a próxima.